Olá, pessoal! No segundo dia do Caminho Português Central, saímos de Vilarinho e finalmente andamos em uma trilha de terra que nos levou a um lindo pórtico em Macieira da Maia, concelho de Vila do Conde. E logo a seguir, a Ponte Dom Zameiro sobre o rio Ave, uma ponte romana construída no século XII, com apoio de um donativo pessoal de Dom Afonso Henriques, o primeiro rei de Portugal. Fiz um vídeo que mostra a beleza da ponte naquela manhã de outono. Hoje é o segundo dia de caminhada aqui em Vilarinho. Estamos começando em cima de uma ponte romana, antiga, linda, e o amanhecer está maravilhoso. Continuamos seguindo até Arcos, com sua bela igreja, e seguimos por uma via em calçamento de pedras até São Pedro de Rates. Minha mochila nesse dia parecia um varal de roupas, pois as roupas lavadas no dia anterior não tinham secado. Isso é um risco que todos os peregrinos que caminham no outono ou inverno estão sujeitos. Em São Pedro de Rates, que descobri posteriormente ser a terra natal de Tomé de Souza, o primeiro governador-geral do Brasil, registramos a Igreja de São Pedro, que é um monumento nacional da arte românica em Portugal, construída no século XI. A partir deste ponto, avistamos a Praça de Rates, com a bela torre do relógio, que tem no alto o galo, símbolo de Portugal, e a capela do Senhor da Praça em estilo barroco. Em Courel, já nos arredores de Barcelos, voltamos a caminhar por uma trilha de terra. A seguir, em Gueral, caminhamos em uma trilha de asfalto ladeada por um paredão de pedras. Um bonito caminho que nos convida a seguir em frente por aproximadamente 1 hora de caminhada até Pereira. A seguir, continuamos por uma trilha de terra em um bosque até chegarmos a Carvalhal, onde registramos a bonita igreja paroquial de São Paio do Carvalhal e o marco de distância de 199 quilômetros na direção de Santiago de Compostela. Continuamos seguindo, agora em asfalto, até Barcelos, onde nos hospedamos no albergue municipal de Barcelinhos. Fomos conhecer a bela cidade de Barcelos, sede de um município com 61 freguesias, considerada a capital do artesanato português e local de origem do galo, um dos símbolos do Portugal, cuja lenda de sua origem contaremos ao final do vídeo. É uma cidade de grande patrimônio histórico e cultural. Começamos a visita pela freguesia de Barcelinhos, onde registramos a Igreja Matriz de Santo André Apóstolo, com uma grande cúpula e 2 imponentes torres. Às margens do rio Cávado, registramos a praça com o Galo de Barcelos, o belo jardim com o nome da freguesia e a capela de Nossa Senhora da Ponte, instituída em 1328 e reformulada no século XVII, que possui, sob seu alpendre, bancos e pias lavapés destinadas aos peregrinos. Atravessamos então a belíssima ponte medieval em estilo gótico do início do século XIV sobre o rio Cávado, que separa as freguesias de Barcelinhos e Barcelos, com os símbolos do caminho na primeira coluna. Deste ponto, já avistamos à frente o Museu Arqueológico do Paço dos Condes. O paço é característico dos fins da Idade Média, construído na primeira metade do século XV, por ordem de Dom Afonso, 8º Conde de Barcelos, 1º Duque de Bragança. O Museu Arqueológico foi aí instalado no início do século XX. Assim como a ponte medieval, o Museu Arqueológico está classificado como Monumento Nacional desde 1910. À esquerda do Museu Arqueológico, registramos a Igreja Matriz de Santa Maria Maior, classificada como Monumento Nacional desde 1927, cuja construção iniciou-se na segunda metade do século XIV, sofrendo grandes transformações ao longo dos séculos XV a XVIII.
Data deste último século a Torre Cineira no lado sul da sua fachada. É um dos expoentes máximos da arquitetura românica no norte de Portugal. À frente de todo este conjunto, um magnífico jardim com o nome da cidade de Barcelos e o belíssimo Pelourinho, também chamado de Picota, que foi edificado ao final do século XV, início do século XVI, em estilo gótico e com grande riqueza artística em sua gaiola hexagonal no cimo. À esquerda do jardim, o Solar dos Pinheiros, um edifício quatrocentista datado de 1448, classificado como monumento nacional desde 1910, destacando-se os elementos de características manuelinas. Registrei também em Barcelos o magnífico edifício da Câmara Municipal, que passou por uma grande remodelação e ampliação, iniciada em 1849, aglomerando o antigo Hospital do Espírito Santo, que serviu de posto de assistência dos peregrinos a Santiago de Compostela, e a antiga Capela de Santa Maria, ambos do século XIV. A torre e casa da Câmara são do século XV e a Igreja da Misericórdia do século XVI. Há muito mais a ver em Barcelos, mas agora vamos à lenda associada à origem do Galo de Barcelos, que é relatada na página da Câmara Municipal. Conta-se que ainda na Idade Média, os moradores de Barcelos estavam alarmados com um roubo que tinha acontecido e com o fato de não descobrir o criminoso que o cometera. Certo dia, apareceu um galego que se tornou suspeito. Foi preso e jurou inocência, dizendo ser um peregrino a caminho de Santiago de Compostela, em cumprimento de uma promessa. Disse também ser um fervoroso devoto de Santiago, São Paulo e Nossa Senhora. Não lhe deram crédito. Foi julgado e condenado à forca. Antes de ser enforcado, pediu que o levassem à presença do juiz que o condenara. Foi levado à residência do magistrado, que naquele momento se banqueteava com alguns amigos. O galego voltou a afirmar a sua inocência e, perante a incredulidade dos presentes, apontou para um galo assado que estava sobre a mesa, exclamando: "É tão certo eu estar inocente, como certo é esse galo cantar quando me enforcarem." Risos e comentários não faltaram, mas pelo sim, pelo não, ninguém tocou no galo. Porém, quando o peregrino estava a ser enforcado, o galo assado ergueu-se na mesa e cantou. O juiz, percebendo que havia condenado o inocente, correu à forca e viu com espanto o pobre homem de corda ao pescoço. Todavia, o nó, laço, frouxo, impedia o estrangulamento. Imediatamente solto, foi mandado em paz. Passados alguns anos, voltou a Barcelos e fez erguer um monumento em louvor a Santiago e à Virgem, que denomina-se Cruzeiro do Galo e se encontra no Museu Arqueológico do Paço dos Condes. E aí está a origem do Galo de Barcelos, que é também um símbolo de Portugal e uma razão para a cerâmica de Barcelos ser conhecida internacionalmente. Lendas do Caminho.